Prazer muito grande estar aqui com vocês, revendo amigos. Deus nos abençoe, agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço a Deus já as emoções. Oi, Magno, tudo bom? Bom revê-los. A oportunidade de estar com vocês neste culto rico, inspirador. Como essa igreja é rica. Amém. Como essa igreja é fecunda. Haja filhos, Deus os abençoe. Continue assim. E quanta emoção eu senti ali, lembrando-me do meu saudoso pai. Quantas situações, quantas histórias, quantos ensinamentos. E de tudo aquilo que eu ouvir aqui, eu gostaria de destacar um detalhe, porque saiu de uma fala, eu acho que despretensiosa, eu acho que não estava preparado no momento, mas quando você falou do nosso Pai como verdadeiro Pai, caramba, o verdadeiro Pai, porque nós, na verdade, só refletimos o caráter desse verdadeiro Pai. Ele é o verdadeiro Pai. E já que tivemos tantas mensagens aos pais, eu queria trazer nesta tarde para vocês a mensagem do Pai de amor, quando o Pai de amor cura. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Salmo 103, no versículo 3. Por favor, no Salmo 103, no versículo 3. Deixa a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos orar e vamos suplicar mais uma vez a bênção de Deus sobre nós, ao estudarmos a sua palavra. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade de estarmos neste templo, a tua casa de oração para todos os povos. Obrigado pela oportunidade do culto, da adoração que nós prestamos a Ti. Recebe, Senhor, porque é uma forma que nós temos para reconhecer a Ti como o nosso Deus, o nosso Pai de amor. E agora um momento especial, quando nós vamos estudar a Tua palavra e ver a mensagem que o Pai de amor tem para os seus filhos. E pedimos a Deus que nos dê reverência agora, temor, solenidade, porque estamos pisando em terreno santo. Vamos tocar as Sagradas Escrituras, vamos estudá-la, vamos planá-la. Que Teu Espírito Santo venha, Senhor, e habite no nosso coração, dando-nos discernimento espiritual para entendermos e vivermos o poder do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Salmo 103, versículo 3 diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Eu gosto muito desse salmo. Nós não vamos estudar o salmo hoje, mas eu quero apenas destacar dois elementos deste salmo aqui que nós acabamos de ler. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, porque que parece que o salmista está querendo exatamente focar Deus, assim, porque se o texto tivesse assim, o Senhor perdoa os nossos pecados, quantos textos nós temos assim na Bíblia, né? Que aponta o Senhor Deus. Mas ele fala assim, é Ele quem, vocês observaram isso? É Ele quem perdoa todos os nossos pecados. E aí depois ele repete, fala assim, é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. É Ele quem, é o foco para nós entendermos que não existe perdão além de Deus. Agora, a Bíblia não diz que não existe perdão somente além de Deus. A Bíblia diz que não existe cura além de Deus. A gente consegue entender isso? A gente consegue aceitar isso? Porque Deus é a única fonte de perdão e a Bíblia diz que Ele é a única fonte de cura. É Ele quem
está se identificando, o foco é Ele. E existe uma íntima relação entre perdão e cura, porque existe uma íntima relação entre pecado e enfermidade. E nós vivemos num mundo de pecado. Nós vivemos num mundo enfermo. Tive o privilégio de trabalhar na Novo Tempo e durante 10 anos, e durante 8 anos, nós estivemos à frente de um programa de oração intercessora chamado Programa Lugar de Paz. Nós recebíamos centenas, milhares de pedidos de oração todas as semanas, eu estou dizendo só o Programa Lugar de Paz. Nós líamos esses pedidos no programa e no final nós fazíamos oração, intercedendo, e havia uma rede de milhares de amigos de oração que intercediam também por aquelas pessoas. E uma das coisas que me chamava a atenção é que a maioria absoluta dos pedidos de oração tinha de ver com uma enfermidade. A maioria absoluta dos pedidos de oração. Se nós dermos agora oportunidade para se fazer pedidos de oração aqui, com certeza nós vamos lembrar de pessoas que estão enfermas, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão carecendo de cura. Nós vivemos num mundo enfermo. E há muitos anos, Ellen White escreveu, e eu acredito na inspiração divina, ela escreveu assim, enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí a sua base. Talvez algum vivo problema doméstico esteja qual cancro, roendo até a alma, enfraquecendo as forças vitais. Remorsos pelos pecados às vezes encobrem a constituição e desequilibram a mente. Testemunho, volume 5, página 444. 90% das nossas enfermidades têm de ver com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com a nossa memória, com a nossa lembrança, as lembranças que nós temos, com a vivência que nós tivemos na vida, com o seu pai, com a sua mãe, com seus avós, com seus professores, com os membros da igreja, com seus amigos, dentro da sua casa, dentro da sua família, com seu esposo, com seus filhos, com a sua esposa. 90% das nossas enfermidades tem de ver com a nossa condição mental, com as nossas emoções. Repito, lembranças, memórias, que nós guardamos dentro de nós, 90%. Os outros 10%, quem sabe estejam relacionadas aos remédios da natureza que nós conhecemos. Água, a luz solar, o descanso, o exercício, a alimentação, e assim por diante. 10%. Mas 90% tem de ver com aquilo que nós guardamos no nosso coração. E ela cita aqui 2 exemplos que podem prejudicar a nossa mente e, consequentemente, prejudicar o nosso corpo. Ela vai dizer de problemas domésticos e ela vai dizer que remorsos, sentimentos de culpa podem afetar a nossa mente. E afetando a nossa mente, desequilibra o corpo. Aí vem um problema no coração, um problema no fígado, no intestino, no estômago, pressão alta, diabetes e por aí fora. 90% das nossas enfermidades tem de ver com as nossas emoções, aquilo que nós guardamos dentro de nós. E sem querer aqui desfazer do que ela está falando, não é porque desfazer, eu gostaria de acrescentar, na verdade eu gostaria de acrescentar algumas situações aqui que poderiam provocar também algum desequilíbrio mental que poderia nos levar a enfermidades, sem medo de errar, tá bom? E eu acredito que vocês vão concordar comigo. Por exemplo, nós podemos ficar doentes quando nós somos agredidos físico-verbalmente, quando nós somos desacreditados, principalmente pelos nossos superiores, na frente de pessoas que são importantes para nós. Isso pode acontecer principalmente dentro da família, no trabalho e assim por diante. Um dia eu atendi uma moça e ela veio conversar comigo, ela tinha manchas roxas assim no braço. Eu falo, pastor, essas manchas estão em todo o meu corpo.
e ela como a coordenadora do setor onde ela trabalhava, a tratava na frente de toda a equipe. Você não faz nada direito, não adianta esperar isso de você, você nunca entrega, não sei o quê, coisa e tal. Eu falo assim, pastor, quando eu vejo que o carro dela está estacionando lá, a minha carne treme. Essa moça estava enferma. Hoje ela está curada para a honra e glória do nome de Deus. Enquanto não somos desacreditados. Você já passou por alguma situação assim? Quando nós somos maltratados, quando nós somos insultados, quando nós somos perseguidos, quando nós somos traídos. Encontrei uma senhora uma vez. Falei, pastor, eu tinha de ter ouvido a sua mensagem, não essa mensagem aqui, mas uma outra mensagem. Eu tinha de ter ouvido essa mensagem do Senhor há muitos e muitos anos. Porque quando eu descobri a traição do meu marido, desencadeou em mim uma série de enfermidades e hoje eu carrego isso. E o assunto era perdão, e eu falei, perdoa o seu esposo. Ele falou assim, ele faleceu há 15 anos. Há 15 anos ela carregava a traição do esposo, dentro do seu coração, estava enferma. Quando nós somos humilhados, violentados, molestados, quantas crianças, quantos jovens, quantos adultos passam por essa situação e levam marcas para o resto da vida, feridas emocionais o resto da vida, quando nós somos abandonados. Quando nós acreditamos que aquela criatura, aquele ser, era uma providência para a nossa proteção, para o nosso cuidado, e essa criatura nos abandona quando nós mais precisamos. Eu acredito que eu poderia, com certeza, acrescentar isso aí ao que Ellen White diz. Todas essas coisas aí, aqui eu não limito, é lógico, a lista, todas essas coisas aí, podem desequilibrar a nossa mente e nos levar à enfermidade. Só que nós escondemos. Nós não queremos falar isso. Nós não queremos tocar nesse assunto. E quando temos a coragem de ir a um terapeuta, uma terapeuta, nós então temos de percorrer um longo caminho, até descobrirmos realmente qual é o ponto, o que aconteceu e assim por diante. E algumas pessoas, mesmo encontrando o ponto, não conseguem a cura. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, porque o Pai de amor cura. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você traz dentro do seu coração uma dor, uma ferida, um trauma, um ressentimento, por alguma experiência que você passou, porque alguém feriu você, prejudicou a sua família, e quando você lembra do assunto, ou lembra dessa pessoa, isso incomoda você, causa um mal-estar a você, e você deseja que aquela pessoa, aquele ser, ou aquelas pessoas, elas se danem na vida, você está enfermo, você está doente. Quem sabe hoje você veio aqui doente. E se esse é o seu caso, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus Cristo. Hoje você vai ser curado. Em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui curado. Por que eu sei isso? Por causa de 2 motivos, eu digo isso, que você vai sair daqui curado. Primeiro, pelo que a palavra de Deus diz. E o segundo motivo eu digo no finalzinho do sermão. O que a palavra de Deus diz? Deus aqui, Ele te dá a receita da cura. O nosso problema é que nós estudamos a Bíblia, vemos o texto e não pegamos o texto para nós. A Bíblia foi escrita para você. Aprenda a comer a Bíblia, aprenda a pegar a Bíblia e falar assim, isso aqui é para mim. Estudamos a Bíblia para poder fazer um sermão, para poder ensinar as pessoas, dar um estudo bíblico, até mesmo escrever um livro, mas nunca pegamos a Bíblia para nós. A Bíblia foi escrita para você, pega a Bíblia para você. Olha, aquilo que está incomodando você, aquilo que está ferindo você, aquilo que está machucando você, tirando o seu sono, tirando a sua paz, para Deus é muito simples a cura. De repente você fala assim, pastor, você não conhece a minha história. Eu não conheço a sua história.
Ninguém me contou a sua história. Mas eu conheço como Deus trata esse assunto aqui e gostaria de dizer a vocês hoje. Todas as coisas que nós achamos que são complexas, para Deus elas são simples. Apresenta na Bíblia uma situação, apresenta na Bíblia uma situação que foi complexa e que Deus teve dificuldade em resolver. Você consegue se lembrar? Moisés sai com o povo lá do Egito, e os estudiosos dizem 2 milhões de pessoas, fora os animais. Aí ele está no deserto, a gente já pensou nisso. Chega a um local para poder dar água para o povo, e a água é amarga. São 2 milhões de pessoas, gente, não é um acampamento de clube de desbravador, um campuri, não, 2 milhões de pessoas. O povo reclama não sei o quê, e Moisés fala assim: Senhor, aqui está o povo, aqui a água que está ali, a água está amarga. Problema pequeno ou grande? Fala para mim. Simples ou complexo? Hein? Já, imagina, rapaz. Fala, Moisés, esse é o problema? Moisés, está vendo aquela árvore ali? Pega aquele pedaço de pau ali e joga na água. Moisés pegou e fez assim, ó, jogou na água, e a Bíblia diz que a água se tornou doce. O povo bebeu a água. E quem sabe Deus vai fazer isso para você. O seu problema é esse? Esse é o seu trauma? Esse é o seu sofrimento? Essa é a sua dor? É isso que tira o sono de você? Deus, na simplicidade da sua palavra hoje, em nome de Jesus Cristo, falou assim: faz isso aqui, ó. E Ele vai te pedir para você fazer 3 coisas. Eu vou falar agora 3 verdades que curam, 3 verdades que libertam, dentro da simplicidade da palavra de Deus. Não estou trazendo aqui nenhuma descoberta teológica, nenhum assunto aqui complexo. A palavra de Deus. 3 segredos aqui, 3 verdades que, se você aceitar no seu coração hoje, Deus vai curar você. 3 verdades. Vamos à primeira verdade? Vamos lá? Está aqui na Bíblia. Tá bom? Isaías 43, versículo 1. A primeira verdade que cura. 43, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Pastor, onde está a cura? Está aqui. Quando Deus diz assim para você: tu és meu, tu és minha. A primeira verdade que cura é o fato de você entender que você pertence a Deus. Você não pertence a si, porque um dia você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e morreu para o pecado, para agora viver para Jesus. Você não se pertence mais. Você pertence a Jesus Cristo. Inclusive a Bíblia diz assim, olha, que a ordem de Cristo era batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi isso? Entre outras coisas, ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer que a partir daquele momento você pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você tem o selo dele, você pertence, ele vai cuidar de você, vai proteger de você todos os dias da sua vida. Você pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E se você for aí ao próximo capítulo, aí, capítulo 44, versículo 5, diz assim, ó: um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Eu sou do Senhor. A cura está batendo ao seu coração hoje, quando você fala assim, eu sou do Senhor, eu não pertenço. Inclusive a gente cantava assim, eu pertenço ao meu rei. Você lembra disso? Ah, se eu soubesse cantar, eu cantava uma palhinha aqui para vocês, viu? Eu pertenço ao Senhor, filho sou do... Ele nunca me esquece, eu sei. Primeira verdade que liberta, você pertence a Deus. Agora quer ver como é que a segunda verdade está atrelada à primeira? Vá ao livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 44.
E sem querer desrespeitar aqui, é lógico, o contexto desse verso, porque aqui está falando da volta de Jesus Cristo, a profecia que falava sobre a volta de Jesus, quando ele vai separar os salvos dos perdidos e assim por diante, e o motivo pelo qual um vai estar salvo, o motivo pelo qual o outro vai estar perdido, esse aqui é o contexto, mas existe aqui nas palavras de Jesus Cristo algo precioso para mim e para você. E eu espero que o Espírito Santo atue na nossa mente agora para fazer-nos entender isso aqui. Olha só. 25, versículo 40. Diz assim a palavra de Deus. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Pastor, onde está falando de cura aí? Está aqui, ó. Por isso que eu falei a simplicidade da Bíblia. Olha aqui a primeira verdade aqui. Qual a primeira verdade que cura? Eu pertenço? Ele fala assim, meus pequeninos, está aqui a primeira verdade. E a segunda verdade que cura aqui, é quando ele fala o seguinte: se alguém fizer alguma coisa a você, faz a mim. Está vendo aqui o que ele diz? Se alguém, você me pertence. Se você me pertence, se alguém fizer alguma coisa a você, faz a mim. Se fizer alguma coisa de boa, você está fazendo de bom para mim. Se fizer alguma coisa de ruim para você, está fazendo de ruim para mim. Nós não entendemos isso, mas essa é a proposta de Jesus Cristo. Esse é o poder do Evangelho. Mas o inimigo quer que nós creiamos que aquilo que foi feito contra nós, foi feito contra mim, foi feito contra o meu nome, foi feito contra a minha honra, foi feito contra a minha família. Você já morreu pelo pecado. O apóstolo Paulo fala assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí Jesus Cristo fala assim, não é contra você, é contra mim, não é contra o seu nome, é contra o meu nome, não é contra a sua honra, é minha honra, não é contra a sua família, é minha família. Você sai de cena, Jesus Cristo reina. E isso que eu estou falando aqui, ele não está aqui limitado a um versículo bíblico que eu acabei de ler aqui, inclusive aparentemente fora do contexto, mas ele está falando, olha, se você fez a um desses meus pequeninos, a mim me fez. E eu encontro isso em diversos momentos na Bíblia. Samuel chega para Deus e fala assim, Deus, olha, o povo está me rejeitando. Deus fala, não está rejeitando você, está rejeitando a mim. O apóstolo Paulo está perseguindo o povo lá, indo para Damasco, lá perseguir o povo. Aí uma luz aparece, ele cai por terra e ele ouve uma voz. Você se lembra o que a voz falou ao apóstolo Paulo? Saulo, Saulo, o quê? Peraí, Saulo estava com o nome de Jesus ali, para poder pegar Jesus de Damasco e levar para Jerusalém? Ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a igreja. E Jesus se apresenta a ele, você está perseguindo a igreja, está perseguindo a mim. Se fez a você, não foi a você, foi a Deus. Essa é a proposta de Deus, não é minha proposta não. A proposta de Deus é perdoar todos os seus pecados e também é curar todas as suas enfermidades. Mas Ele jamais vai curar as suas enfermidades se você não compreender essa verdade de que o que foi feito a você não foi feito a você, foi feito a Cristo, e essa é a proposta da cruz. Foi por isso que Ele veio aqui. Ele veio tomar o nosso lugar. E Ele não veio tomar o nosso lugar simplesmente tomando os nossos pecados. Ele veio tomar o nosso lugar, tomando também as nossas dores, as nossas enfermidades. E Ele não vai nos salvar, simplesmente porque nós chegamos para Ele e falamos assim, eu perdoo os nossos pecados. Ele vai falar assim, mas e as suas enfermidades? E as suas dores? E as suas feridas? Ah, Senhor, não, já estou fazendo terapia há muito tempo aqui, isso aqui eu resolvo. Nada contra terapia, tá, gente? Uma terapia, obrigado, meu amor. Uma terapia que segue os princípios de Deus, ela é perfeita e deve ser seguida. Agora, se ela não segue os princípios de Deus, não perca tempo e dinheiro, não. O mesmo Deus que perdoa os seus pecados, é o Deus que fala assim, eu curo as suas enfermidades. Mas para você ser curado, você precisa se libertar das suas dores. E como é que você se liberta das suas dores? Entendendo que as suas dores não pertencem a você, pertencem a Cristo. Porque foi feito não a você, foi feito a Ele. E se existe um preço nessa história, é o preço do seu orgulho. Você vai ter de abrir mão do seu orgulho para entender isso.
que não foi o seu nome, não foi a sua família, não foi a sua honra, foi a Jesus Cristo. Feriram foi Jesus, pertence a Ele, assim como os seus pecados pertencem a Ele. Você tem alguma dúvida de que seus pecados pertencem a Jesus? Eu não tenho dúvida, mas eu também não tenho dúvida que minhas dores, minhas enfermidades pertencem a Jesus Cristo. Isso aqui está na Bíblia. Você quer ver um outro texto aqui, que a gente lê, e parece que, na verdade, nunca vem aos nossos olhos? Isaías 53, fala do servo sofredor, o homem de dores. E todos nós, quando lemos esse texto aqui, é lógico, esse texto aqui nos remete ao sofrimento de Jesus Cristo, a sua morte na cruz do Calvário, com toda certeza. Mas olha o que o salmista diz aqui, e nós não percebemos a verdade da palavra de Deus que cura. Isaías capítulo 53. Eu vou ler os versículos 4 a 6. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos. A minha mente se volta para o sofrimento de Cristo, para a cruz. Meus pecados, Ele levou. Você tem certeza disso? Eu tenho. Agora preste atenção, nesse texto aqui, 3 versículos, 4 vezes se repete uma expressão que às vezes a gente não observa. Eu aprendi, você quer ver o centro de um texto, a ênfase de um texto, procure ver expressões repetidas no texto. Pelo menos 4 vezes existe uma expressão aqui que a gente não dá atenção para ela. Sabe qual a expressão é? Sobre ele, sobre ele, sobre ele, sobre ele. 4 vezes. Meus pecados saem de mim e vão sobre ele ser colocados sobre ele, porque pertence a ele. Essa é a obra da redenção. Foi por isso que Jesus Cristo veio. E é por isso que nós estamos aqui. Porque aí, quando isso acontece, Deus nos considera justos, inocentes e Jesus Cristo culpado. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez o pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus, diz a palavra de Deus. Mas não é somente isso que é a cruz, não. Sobre Ele também as nossas enfermidades. Sobre Ele também as nossas dores. Sobre Ele também as nossas mazelas, as nossas feridas, os nossos traumas, o que fizeram conosco, não nos pertence, pertence a Ele. Você precisa entender isso para ser curado. A primeira verdade que cura, eu pertenço a Deus. Se alguém tocou em mim, posso usar uma expressão que usa lá em Minas Gerais, porque eu sou mineiro? Pode? Pode. Se alguém triscou em mim, triscou nele. Pertence a Ele. E eu preciso entender que é dele, não é meu. Enquanto eu estiver com esse sofrimento no meu coração, eu estou enfermo. Estava descendo o Pico da Bandeira uma vez. E nessa vez eu estava com uma dor na coluna. Eu tenho um problema na coluna há uns 23 anos mais ou menos. Graças a Deus, há 3 anos não entro em crise, graças a Deus. Mas a minha coluna estava doendo demais. E descer o Pico da Bandeira, para quem tem problema na coluna, é lógico que é muito pior do que subir, né? Por causa do impacto de descer. E eu tinha ficado por último, o pessoal já tinha adiantado, e eu estava para trás ali, nos passinhos curtinhos, com a dor intensa, e quando lá no meio do nevoeiro eu vi 2 vultos lá, fui me aproximando e coisa e tal, eram 2 rapazes da Igreja Central de Niterói, no Rio de Janeiro, onde eu era pastor.
E aí chegaram, falou assim, o rapaz falou assim, ei pastor, como é que está? Eu falei, rapaz, eu estou com uma dor na coluna aqui que está acabando comigo, rapaz. Tem alguma coisa para comer aí, pastor? Eu falei, não tem nada. Me deu uma barrinha de cereal, me deu um suquinho daquele caixinha assim, que antigamente eu pensava que era caixinha, depois eu descobri que aquilo era para matar rato. Não toma aquilo não, tá? Sabe aquele negocinho aqui? Não toma aquilo não. Eu tomei aquilo, comi, coisa e tal, me refiz ali, e de repente, sem que eu esperasse, o rapaz falou assim, me dá aqui a sua mochila. Dou nada, rapaz. Rapaz, eu desse tamanhozão aqui, rapaz, um menino magrinho ali, rapaz. Eu falei, não, rapaz, que isso? Aí o orgulho, né? Não, rapaz, pastor, me dá sua mochila aqui, rapaz, eu vou levar sua. Vai não, rapaz, vai não, pode, eu vou chegar lá, pode ficar tranquilo, pastor, me dá, não dou e não sei o quê. E de repente o rapaz entrou na minha frente, ele pegou a minha mochila, colocou a minha mochila dentro da mochila dele, tinha uma mochila grande assim, rapaz, ó. Colocou a minha mochila dentro da mochila dele, botou nos ombros e falou assim, pastor, vamos embora. Jamais esqueço o nome desse rapaz, Vinícius Landim. E também não posso esquecer o alívio que eu senti quando eu andei sem a minha mochila. Hoje Deus está falando para você assim, me dá aqui a sua mochila. Você não está aguentando mais. Você finge, disfarça, entendeu? Mas você não aguenta mais. Você está adoecendo, está fazendo a sua família adoecer, está fazendo a sua igreja adoecer, porque o doente ele faz isso. Ele tem a capacidade de transmitir a doença dele para tudo quanto é lado. Ele reclama de tudo, ele nada para ele está bom, ele não sei o quê. É assim, o doente faz isso. Mas por quê? Porque está recarregando uma mochila que não lhe pertence. Sua mochila pertence a Jesus. E hoje ele fala assim, ó, dá aqui para mim. Me dá aqui para mim. Isso é o Evangelho. Se você um dia aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e teve a certeza de que Ele perdoou os pecados, seus pecados, o Evangelho simplesmente iniciou na sua vida. E hoje Deus está dizendo para você que você, junto com os seus pecados, precisa entregar a Deus tudo que lhe causa desconforto, coisas que fizeram com você, situações, pessoas, não importa, pertence também a Jesus, e você não tem o direito de ficar para si com aquilo que pertence a Ele, você não tem o direito, porque é dele, assim como se você não tem o direito de ficar com o dízimo e oferta, não pertence a você, pertence a Ele, você não pode roubar ao homem da cruz, ficando com as dores, com a mochila que pertence a Ele. Você está roubando de Deus o direito dele ser o seu Salvador, o seu Pai de amor. E cristão não é aquele que vem à igreja e simplesmente vou lá adorar a Deus e vou cantar e tudo faz parte. Cristão é aquele que faz o que Cristo fez. Cristão é aquele que faz o que Cristo mandou fazer. E o que Cristo fez? Siga o exemplo dele. Ele está aqui na Bíblia. Quer ver? 1 Pedro. 1 Pedro. Fazer o que Jesus Cristo fez. E aí, nós encontramos a terceira verdade para a cura. A primeira, eu pertenço a Deus. A segunda verdade é aceitar que aquilo que fizeram comigo, na verdade, não foi a mim, foi a Jesus Cristo. E 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21. Porquanto, para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Está vendo aqui? Sofreu quando Ele recebeu os seus pecados, Ele sofreu quando Ele recebeu as suas dores, no seu lugar. Deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou-se em sua boca. E agora no versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Agora, olha, mas entregava-se àquele que julga retamente. Alguém chegava, batia no rosto de Jesus. Você acha que Jesus ficava feliz ou triste quando alguém batia no rosto dele?
Hein? Triste. O que ele fazia com a tristeza? Ficava remoendo? Ficava desejando o pé que esse camarada aí se arrebente ali? Era isso que ele desejava? O que ele fazia com a tristeza dele? Na sua oração ele fala assim: Pai, hoje bateram no meu rosto. Só que essa bufetada que eu recebi aqui, Pai, não pertence a mim, ela pertence a Ti. Então toma, ó. Mandava para Deus. E entregava a Deus, porque não pertencia a Jesus Cristo, pertencia a Deus. Ele entregava. Se Jesus que tivesse falado assim: esse ano eu não quero mais cargo na igreja não, porque eu fui tratado desse jeito, me desrespeitaram ali, falaram uma coisa que eu não gostei ali, eu não quero mais cargo não vou ficar na minha aqui. Já pensou se Jesus fizesse isso? Estão me perseguindo na igreja, fizeram uma coisa contra a minha família que eu não gostei, não sei o que, coisa e tal. Pensou se Jesus Cristo ficasse remoendo essas coisas? Ele jamais teria morrido por nós. Mas ele foi até o Calvário, porque tudo aquilo que fizeram com ele, o abandono, a traição, os insultos, os açoites, a coroa, a cruz, Pai, isso aqui te pertence, não pertence a mim, pertence a ti. Não era o filho simplesmente que estava sendo ferido, era o Pai de amor que estava sendo ferido. E eu peço ao Espírito Santo que Ele nos ajude a compreendermos o texto que nós vamos ler agora. Esse texto está no maior discurso de Cristo, página 171. Que o Espírito Santo habite no nosso coração poderosamente para entendermos esta verdade. Vamos fazer o seguinte, depois que a gente lê aqui, vocês podem falar um amém caprichado? Pode, igreja? Para eu não pedir, eu pedi um amém, depois fica chato. Então, no finalzinho, vocês, olha só esse texto aqui. Agora leia com atenção, aí no final vocês capricham aí, tá bom? Vamos lá, olha só. A presença do Pai circundou Cristo, e nada lhe sobreveio sem que o infinito amor permitisse para a bênção do mundo. Olha só, aí estava a sua fonte de conforto, ou seja, a presença do Pai circundando Cristo, e essa fonte de conforto existe para nós. Aleluia. A presença do Pai circundou Cristo. É isso aqui, é circundar. E aí estava a sua fonte de conforto. A fonte de conforto de Cristo não estava em ser tratado pelas pessoas, bajulado pelas pessoas, aplaudido pelas pessoas. Não era a fonte de conforto dele. A presença do Pai circundando era a sua fonte de conforto, embora ele passasse pelas coisas que ele passou. Foi um homem de dores. E essa fonte de conforto está à disposição para mim, para você hoje. Isso aqui é cura. Isso aqui é cura. E aí o texto, ele continua aqui, ó. E mais uma vez, eu invoco a presença do Espírito Santo no nosso coração, para ele nos fazer entender essa verdade aqui, ó. Aquele que estiver impregnado com o Espírito de Cristo, habitará em Cristo. Agora, olha, o golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. Ele não precisa resistir ao mal, porque Cristo é a sua. Você adoece quando você resiste ao mal. Você adoece quando você deseja que aquela pessoa ali, ela se arrebente na vida, que ela sofra muito mais do que fez você sofrer. Aí você adoece. Você não precisa fazer isto, você não precisa resistir ao mal, mas você precisa entender que a presença de Cristo, assim como o Pai fazia com ele, a presença de Cristo circunda você, ó, circundou você, e o golpe que é desferido a você, ele recai sobre quem? Sobre quem? Sobre Cristo, porque Cristo é a sua defesa. Um dia eu fiz uma malcriação com a minha mãe, sem igual. O Sandro está aqui, o Sandro conhece a minha mãe, o Sandro é da BR2, cadê o Sandro? Está lá, atrás. Conheceu minha mãe. Aí minha mãe, rapaz, tentou me bater, não pegou, jogou um trem em cima de mim, eu saí para a rua. Para lá, esperei a noitinha, quando eu cheguei, ela estava passando mal em cima da cama.
E aí, falei assim, rapaz, quando o papai chegar, o papai nunca bateu na gente, o papai olhava, sabe assim? Ele olhava, estava resolvido. Uma, duas palavras, e não tinha que negar, vem cá, rapaz, senta aqui, o que você falou para sua mãe, onde você está com a cabeça, papai, isso não, ao respeito, não tinha esse tipo de conversa com meu pai. Meu pai era, pss, acabou. Mas aí, rapaz, nesse dia eu pensei o seguinte, ele vai chegar, a mamãe vai falar para ele, ele vai descer o porrete, porque a mamãe batia na gente todo dia, não sei em que curso ela aprendeu isso, não sei se ela seguia alguém aí, não sei, porque a gente era em seis filhos, quando esse aqui errava, ela pegava assim, esse camarada aqui, e aproveitava e passava o corretivo nos outros. Vocês tiveram aqui o Jean Felipe, obrigado de coração pelo carinho e o cuidado que vocês tiveram com ele, viu? Silmar, obrigado. Deus te abençoe muito, né? O pai do Jean Felipe é meu irmão. Aquele cara aprontava. E quantas surras eu tomei por causa do meu irmão. Então, a mamãe batia na gente todo dia. Agora, o papai não. E aí, nessa noite, falei assim, ele vai chegar, não vai ter jeito. Aí, ele chegou, viu que tinha um negócio diferente em casa, sentou lá, no sofá, e do sofá, ele começou a conversar com a minha mãe lá. O que aconteceu aqui? Leidivan falou para mim, no maior desaforo, que vai ser um maconheiro. Falei, mas falei mesmo. Você vai ser um maconheiro. Na hora eu falei, vai ser agora. Olha a cabeça do menino lá para 12, para 13 anos, tá? Menino esperto, não bobo não, esperto. Eu levantei, abri o guarda-roupa, peguei tudo quanto era lençol. Você lembra do chenil? Você lembra do cobertorzinho chamado peleja? Você conheceu peleja? É só na casa de pobre. Peleja é aquele curtinho que você peleja com ele a noite toda, ele não te cobre. Você puxa aqui, ele fica lá descoberto. Você cobre lá, peleja. Você peleja com ele. A gente tinha vários desses. O que eu fiz? Eu fiz um pacote. Eu fiz um pacote de mim. Eu brulhei assim, botei tudo aquele negócio dentro de mim. Qual era o meu raciocínio? Hein? Vai doer mesmo. Ele vai bater de bobo que ele é, porque eu não vou sentir. Menino sabido, menino inteligente, isso não é para qualquer um não, mas é verdade ou não é? Aqui, o que a Bíblia, o que a Leonte está dizendo aqui? Jesus Cristo é o nosso cobertor, o golpe vem e cai sobre ele. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, se ele é o nosso cobertor, as pessoas estão nos batendo, nos ferindo, nos maltratando, nos perseguindo, e nós estamos sofrendo dores, o que isso significa? O raciocínio. Ele é o nosso cobertor, não diz ali? Aceitamos ou não aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador? Sim ou não? Ele está nos cobrindo agora, nos circundando com a sua presença. O golpe que é desferido contra nós, cai sobre ele. Se esse golpe que cai sobre ele está nos ferindo, só existe uma conclusão. Porque até hoje, por não compreender esse assunto, Jesus Cristo tem sido para nós um lençolzinho bem fininho. Porque apostamos todas as nossas fichas que Ele perdoa os nossos pecados. Mas a Bíblia diz, é Ele que perdoa os pecados e é Ele que cura as enfermidades. Deus não tem outro jeito de curar a sua enfermidade. Você precisa entender isso aqui. De repente, sua experiência com Deus nesse ponto está fazendo de Jesus Cristo um lençolzinho bem fininho, que não está protegendo você das pancadas. Ele quer cobrir você completamente, mas para isso você precisa entender uma coisa: você pertence a Deus, tocou em você, tocou nele. Se é assim, se pertence a Ele a sua dor, você tem de pegar a sua dor e fazer o que Jesus Cristo fazia, entregar ao Pai, transferir para o Pai. Pai, isso aqui não é meu, toma aqui, porque se você ficar com você, você carrega a sua mochila e adoece. Você tem de entregar para Ele, Pai, isso aqui pertence a ti. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei aqui de 2 motivos porque eu creio que hoje nós seremos curados. Primeiro, é a palavra de Deus dá o caminho para nós. Você pertence a Deus, tocou em você, tocou no Pai, você tem de transferir para Ele. 3 verdades que libertam. O segundo motivo porque eu falei isso para vocês, que hoje vai haver cura aqui, é porque eu fui curado. Eu fui curado. Eu estava
pronto para me aposentar, sendo transferido para o Espírito Santo. Nós temos uma paixão com o estado do Espírito Santo. Minha esposa é capixaba, de Nova Venécia. Eu nasci em Mantena, que é divisa com o Espírito Santo. Fui criado no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Tem toda uma história com o Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, nós passamos 37 férias em Guarapari. Construímos uma casa lá, sonhando morar lá depois da aposentadoria. Aí, faltando 4 anos para a aposentadoria, nós fomos transferidos para Vitória. Falou: opa, que beleza, olha aqui, ó. Aqui a gente fica, 4 anos se passam aqui, a gente aposenta aqui, só mudar daqui para Guarapari, daqui é o nosso sonho. Passamos a vida, né? A vida lá. E aí veio a pandemia. Trabalhamos lá em 2019, 2020 veio a pandemia. E na pandemia, a nossa filha mais nova, Carol, ela engravidou. O esposo dela trabalhava embarcado. E quando o esposo ele viajava, a Carol ia lá para casa, porque ela não tinha outro ponto de apoio. Sabe? E a gente que cuidava dela, a gente cuidava da Carol com todo o cuidado da criança, com todo o cuidado que estava ali. Pandemia, vocês se lembram do que aconteceu na pandemia, com todo aquele cuidado. A Rose trabalhava no sonho dela, um trabalho que não era questão de remuneração, mas de realização pessoal, a 700 metros lá de casa. Ela trabalhava com pessoas com problemas mentais, problemas psiquiátricos. Era o sonho dela cuidar daquelas pessoas, super realizada, era a cura dela, o trabalho com aquelas pessoas. E eu recebo um telefone numa quarta-feira dizendo o seguinte: numa quarta-feira, amanhã nós vamos ter uma mesa administrativa e você está sendo chamado para o Hospital Silvestre e já vamos votar outro pastor aqui no seu lugar. Eu falei: opa, peraí, eu nunca recusei o chamado, nunca, tenho plena convicção da direção de Deus na minha vida, mas eu sabia o que estava acontecendo ali. Eu falei: peraí, a minha família aqui, ó, olha a minha filha aqui, grávida aqui, o esposo nessa situação, e eu não posso sair de perto agora. Você vai. Não, mas olha aqui. Você vai. Ué, mas eu posso? Não, não pode. Você vai. Eu acredito que eu estou falando aqui para pessoas maduras aqui, que sabem receber o que eu estou dizendo aqui agora. Entendeu? E eu fui obrigado a ir. Nada contra trabalhar no Silvestre. Eu trabalhei lá 1 mês e meio, eu me apaixonei por aquele trabalho como capelão do Silvestre. Foi muito bom estar ali, servir aquelas pessoas, os internos, os familiares, os servidores, apaixonado por aquele trabalho. Mas quando eu fui doente. O que causou a minha doença? Raiva, ressentimento, ódio, sentimento de vingança. Se acontecesse assim com eles, e não sei o que, vergonha. Gente, eu nunca me senti tão envergonhado diante da minha família, os meus amigos de ministério e a minha igreja, pela forma com a qual aquilo foi feito. Nunca me senti tão envergonhado, sabe? E aquilo me subia ao coração, aquilo me subia, eu não conseguia dormir. Aí veio a insônia, veio a síndrome do pânico, veio a crise de ansiedade e eu fiquei enfermo. E aí de 15 em 15 dias, o Silvestre, a administração do Silvestre permitiu que a Rose ficasse morando em Vitória para cuidar da nossa filha, e eu fiquei morando num apartamento dentro do Silvestre. De 15 em 15 dias eu ia visitar minha família. De um mês e meio que eu estava lá, veio o chamado para eu retornar a Novo Tempo e fazer um programa novamente chamado Lugar de Paz. Quando eu tinha de falar para as pessoas que Deus curava a enfermidade delas, quando eu falava assim, lançando sobre eles, sobre a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quantas vezes eu falava isso no programa? Mas eu estava doente. Eu pedi a direção da TV, falei assim: eu não tenho condições de fazer esse programa, eu não estou bem. Eu falei assim: nós não temos como substituir você. Irmãos, às vezes eu estava ao vivo aqui diante da câmera, dava o intervalo, eu saía, ia lá atrás do cenário, eu ia lá orar e falei assim: meu Deus, me ajuda, não me deixa desmaiar. O meu medo era de desmaiar ali na frente, meu coração parecia que ia a 1000 por hora. Por 3 vezes eu fui parar no pronto atendimento.
Pressão alta, nunca tive problema de pressão alta, minha pressão alterou. Eu estava doente, minha mente estava doente, sentimento de ódio, de vingança, estava me carcomendo. E de 15 em 15 dias eu pegava um avião e ia lá visitar a minha família. Me chamavam para pregar, eu falei assim, não vou pregar desse jeito, eu não consigo pregar, não posso pregar. Eu recusava, mas pastor, é no Zoom. Eu falei assim, não vou pregar, e eu não aceitava pregar. Eu fazia o trabalho que tinha de fazer na Novo Tempo, que era apresentar o programa e trabalhar na escola bíblica. Agora, fora isso, não fazia nada. E um dia o telefone tocou, um rapaz que era ancião da igreja pequena lá, que eu já tinha frequentado essa igreja, falou, pastor, nós estamos com um problema aqui, pastor. Nós já tentamos aqui, várias pessoas aqui para nos ajudar, ninguém pode nos ajudar, pastor. Nós temos aqui um fim de semana de mordomia, e eu gosto muito desse assunto de mordomia, sabe? Um fim de semana, pastor, sexta, sábado, domingo, pastor, vem ajudar a gente. E esse negócio de vem ajudar, sabe, tocou o meu coração. Eu falei, rapaz, eu vou aí. Não estava bem não, mas eu fui. Tomando um tal de Zolpidem, que pela graça de Deus não faz parte mais da minha vida. Zolpidem para dormir, cara. Aí eu fui. Preparei, não tenho um hábito de, já há muito tempo, e peço perdão aqui ao meu mestre, professor, Dr. Alberto Tim, não tenho o hábito de escrever sermão. Mas naquele dia eu escrevi os textos. Coloquei os textos ali num papel ali, coloquei assim ao lado da Bíblia, e peguei a Bíblia e levantei para pregar. E quando eu comecei a pregar, não saiu da minha boca os textos que estavam ali, a mensagem que estava ali. Saiu o sermão que eu estou pregando para vocês hoje. Esse sermão não é meu, não fui eu que fiz, foi o Espírito Santo que colocou no meu entendimento. Fui lembrando passagens, assuntos, situações, e foi saindo assim, e eu preguei esse sermão, e no final do sermão eu fiz uma oração com eles, que nós vamos fazer daqui a pouco. Chama-se oração da transferência. Porque não tem de pegar a sua mochila e entregar para Deus, eu chamo isso de oração da transferência. Jesus Cristo não fazia isso? Pai, nós fizemos a oração da transferência. E quando saímos da porta ali, as pessoas vieram, pastor, hoje eu fui curado, pastor, hoje eu fui curado, pastor, hoje eu fui curado, hoje eu fui curado, hoje eu fui curado. E dentro de mim estava aquele negócio assim, remoendo aquele troço assim, ó. Sabe? Aí, irmãos, foi a minha luta. Sábado, domingo, segunda, terça, na quarta, na quinta-feira, eu estava num avião indo fazer um casamento que eu não podia deixar de fazer de uma querida família lá, já tinha muitos meses marcado, em Porto Alegre. Eu estava dentro do avião passando mal. Irmãos, esse negócio de parecer que o coração vai sair pela boca, isso é real. É um sentimento muito ruim, essa ansiedade é terrível. E eu estava assim, daquele jeito, e eu senti lá dentro do avião assim, faça a oração da transferência. Faça a oração da transferência. Faça a oração da transferência. E dentro do avião, passando mal, eu falei, Senhor, Tu sabes como está o meu coração aqui, Tu sabes todas as coisas. E eu quero Te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, irmão, sempre em nome de Jesus, tá? Senhor, eu quero Te pedir em nome de Jesus Cristo, arranca essa dor aqui agora, Senhor, e joga sobre Jesus Cristo, porque pertence a Ele, Senhor, não pertence a mim. Eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo, tira do meu coração. Eu senti a mão poderosa do Pai, o Pai de amor vindo dentro de mim e arrancando todo aquele mal-estar, todo aquele ódio. E dentro do avião, eu fui curado. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei ao aeroporto de Porto Alegre foi ligar para a Rose e falei assim, Rose, eu estou curado. O que aconteceu? Eu falei assim, amanhã eu te conto. Ela estava chegando sexta-feira lá. Eu estou curado. Não fico remoendo mais nada. Na hora que o inimigo fala assim, vocês lembram o que fizeram com você e com a sua família? Eu falei assim, a mim não fizeram nada. Fizeram a Cristo. Está na mão dele. Tem sido a minha cura, tem sido a minha paz. Consigo amá-los, consigo orar por eles, não tenho ressentimento, não tenho mágoa, não sofro mais por eles.
Durmo pela graça de Deus bem, não tenho insônia, eu fui curado. E nesta tarde, né, eu queria convidar a você e perguntar a você, em nome de Jesus Cristo, se você precisa entregar alguém nas mãos de Deus, dizendo: não me pertence. Se existe algum trauma aí, alguma dor, uma ferida, se você foi injustiçado, se você foi perseguido, se foi molestado, se foi abandonado, traído, prejudicado, seja lá o que for, você e sua família não pertencem a isso, a você pertencem a Cristo. E Deus convida você agora a pegar tudo isso e, através da oração da transferência, transferir para Jesus e falar assim: Pai, pertence a Ti, dá-me a Tua paz. Há alguém aqui nesta manhã que precisa e gostaria de fazer esta oração? Se você é esta pessoa que precisa de cura hoje, se libertar de um sofrimento, de uma dor, eu quero convidar você a vir aqui simbolicamente, trazendo a sua mochila para deixar aos pés de Cristo, para você nunca mais levar essa mochila para casa. Você gostaria de vir aqui em nome de Jesus Cristo fazer essa oração? Você precisa se libertar de uma dor? Você precisa de paz? Você precisa entregar alguém hoje nas mãos de Deus? Para não ter mais ressentimento dessa pessoa, ter uma lembrança desagradável dela, pertence a Jesus. Amém. 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 Ele está falando assim: me dá aqui a sua mochila. Pertence a mim. Não pertence a você. Hoje vai haver cura aqui em nome de Jesus Cristo. Amém. Você não pertence a você, você pertence a Deus. Amém. Se alguém fez mal a você, fez mal a Ele. Entrega para Ele. Pertence a Ele. Eu não posso fazer essa oração por vocês. É vocês que precisam fazer essa oração. Chama-se oração de transferência. Se preferir, faz um pix agora para Jesus. O inimigo depois vai falar para você estornar. Estorna não. Deixa na conta de Jesus, porque pertence a Ele. Amém. Ora a Deus agora. Entrega para Ele. Recebe a cura, recebe a paz. E as pessoas que não estão aqui agora, que precisam dessa mensagem, elas vão ver em você a diferença. Você vai poder contar para elas do Pai de amor que cura. Ora a Deus, transfere para Jesus Cristo. E depois eu também vou orar. Eis-me aqui, a semana me cansou, estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Tem misericórdia, Senhor.
Ele quer colo. Precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Querido Deus que está nos altos céus, obrigado por tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigado pelo plano da redenção. Obrigado porque Jesus Cristo, Ele tomou o nosso lugar. Tomou sobre si, Senhor, os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. E hoje, através da fé, pelos méritos de Jesus Cristo, nós podemos entregar a Jesus Cristo, através da oração, da transferência, tudo aquilo que pertence ao homem da cruz. E queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra no nosso coração agora e arranca de nós, ó Deus, toda dor, toda mágoa, todo ressentimento, toda tristeza. Pedimos a Deus por cura física, cura mental, cura espiritual. E temos as plenas certezas, Senhor, de que neste momento a nossa entrega a Ti está sendo sincera, está sendo de todo o nosso coração, e que essa entrega, Senhor, vai produzir paz na nossa vida, vai produzir saúde na nossa vida, Senhor, vai produzir bem-estar, um sono tranquilo hoje à noite. E as pessoas, ó Deus, que não Te conhecem, elas precisam ver em nós, ó Deus, o reflexo deste Pai de amor, esse Pai de amor que perdoa e este Pai de amor que cura. Ajuda-nos, ó Deus, a contarmos a respeito da nossa cura para aqueles que ainda estão sofrendo. Sobre esta igreja, Senhor, a Tua bênção, a unção do Teu Espírito Santo. E de forma muito especial nós oramos mais uma vez pelos nossos pais. Protege-os, guarde-os, conceda-lhes saúde. Mas acima de tudo, Senhor, que eles tenham comunhão íntima contigo, para refletir, ó Deus, a Tua imagem, o Teu caráter diante dos Seus filhos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor.